E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui, para fazer esse pré-jogo de São Paulo e Atlético Nacional. Acho que o jogo mais importante do ano disparado para o São Paulo, um jogo que vai ser simplesmente fenomenal, torcida prepara uma grande festa e o cenário aqui já está diferente porque eu já estou em São Paulo para acompanhar esse jogo, para fazer tudo até um pouco improvisado, né, com o microfone de lapela, etc, para fazer tudo, trazer toda a cobertura diretamente do Morumbi. Então amanhã a partir de 6h30 mais ou menos já vou abrir live diretamente do estádio, mostrar como é que tá todo o preparativo, a torcida e etc. Então quem não me segue, aproveita para me seguir lá no TikTok, que a live vai ser lá. Mas vamos falar um pouco desse jogo, né? O São Paulo, acho que é até difícil comentar um pouco depois do que foi o jogo de ida, né? A gente tentou fazer várias previsões e entender um pouco mais de como funcionaria, mas a verdade é que é uma só. Amanhã é na base da camisa pesada, do Morumbi lotado, contra um adversário que é mais fragilizado do que o São Paulo. O adversário é pior. O Marlos Moreno, que foi um dos destaques contra o São Paulo lá na Colômbia, para quem não sabe um pouco da carreira dele, o cara já passou por alguns clubes, rodou ali boa parte da Europa, chegou a jogar no Flamengo e não teve bom desempenho, então o cara teve o jogo da vida dele, e é muito difícil que ele vai ter outro jogo da vida dele no Morumbi. Em compensação, né, o camisa 10 que errou os 2 pênaltis, ele vinha de uma sequência de 11 pênaltis seguidos sem errar, e acabou errando os 2 pênaltis. Então, Libertadores e principalmente mata-mata é um jogo totalmente decidido no detalhe, e o detalhe vai fazer muita diferença. E eu acho que cada torcedor ali, é o que a torcida sempre pede, né? Não parar de incentivar um segundo, não parar de cantar um minuto. Eu acho que isso pode fazer muita diferença dentro do estádio. Eu acho que o Caldeirão, o efeito estádio mesmo, vários jogadores e até mesmo o Crespo ainda não teve uma noite de Libertadores efetivamente no Morumbi, né? Então acho que vai ser muito, muito importante o apoio da torcida, o São Paulo jogar dentro do Morumbi. Acho que não tem um São Paulino que não esteja confiante para a classificação, porém também acho que não tem nenhum São Paulino que esteja com medo, né, de acontecer algum desastre. Acho que estava todo mundo muito confiante também contra o Atlético Paranaense e simplesmente uma expulsão no começo do jogo, o jogo passou a desandar completamente. Então acho que pro jogo amanhã a torcida vai fazer aquela festa, tudo que der para fazer fora do jogo a torcida com certeza vai fazer de fato um caldeirão, vai ser talvez a festa mais bonita do ano até aqui no Morumbi, com recepção do ônibus, com aquela cortina de fumaça, vai respeitar ali os 100 metros, né, pro estádio, então a chegada vai ser pela rua paralela ali, né, não vai ser pela avenida, como era antigamente, antes da Conmebol proibir ali a festa de fumaça, a festa de fogos, etc. Então vai ser pela rua paralela, então já vou estar ali para trazer todo o conteúdo para vocês. Mas falando do jogo especificamente, eu acho que o São Paulo, o principal que ele tem que fazer é jogar com coragem, jogar com a bola no pé, tomar conta desde o primeiro minuto, não tentar perder, assim, não correr risco de perder meia dividida, porque, novamente, Libertadores é decidido nos detalhes. Então eu acho que o São Paulo deve vir com uma escalação padrão de 3 zagueiros, né, igual vinha vindo com o Crespo. Acho que o São Paulo bateu um pouco de cabeça ali contra o Sport por ter vindo só com 2 zagueiros, e acredito que a escalação vai ser a padrão, né. Eu espero que a gente venha com os 3 zagueiros, né, com os 3 basicamente que a gente já tem disponível, que é o caso do Sabino, o Alan Franco e o Ferrarese, muito provavelmente os três na zaga. Espero que esteja todo mundo muito concentrado e consciente, né, do que tem que ser feito. Nas laterais, Enzo e Cedric, não tem muito segredo. Duvido que vai colocar o Mike, apesar do Mike ter feito uma partida bem bacana contra o Sport. Eu acho que vai de Cedric, até por conta da consistência defensiva. E o Cedric fez uma boa partida contra o Atlético Nacional lá, né? Além disso, no meio campo, com certeza é Bobadilla e Marcos Antônio, não tem muita conversa com relação a isso. E aí, pra mim, vem o primeiro questionamento aí. O Crespo, ele poupa o Alisson, porém, no intervalo de jogo contra o Sport, ele tira o Rodriguinho, que vinha fazendo uma boa partida contra o Sport. E pra mim não faz sentido ter tirado o Rodriguinho ali, se não for pro Rodriguinho começar jogando. Então talvez o Rodriguinho comece jogando, vamos ver se de fato o Rodriguinho ganha essa posição do Alisson para dar mais dinâmica ali pro nosso ataque, mais velocidade. Não seria uma surpresa, na minha opinião, se o Rodriguinho viesse no lugar do Alisson. No ataque, Luciano com certeza é titular e vamos ver quem vai acompanhar ele. Eu chuto também que o Crespo deve começar de Lucas Moura. Lucas Moura fez um gol, traz um pouco mais de confiança. Ele, junto com o Henrique Carmo e com o próprio Bobadilla, para mim, mudaram completamente a história do jogo contra o Sport. Então tem que colocar o Lucas para jogar. Eu iria com o Lucas, mesmo que ele não aguente 90 minutos, ele deve aí aguentar uns 65, 70 minutos. Então põe ele desde o começo para até onde ele aguentar. Depois a gente vem com o Ferreira, com
o próprio Henrique Carmo, enfim, a gente vê quem a gente coloca, mas eu iria com o Lucas titular, fazendo essa dupla de ataque com o Luciano. E aproveitando a velocidade ali com o Rodriguinho, Bobadilla, Marcos Antônio, eu acho que traria uma leveza contra um time que acaba sendo muito físico, né? O time do Atlético Nacional é um time mais pesado, é um time mais físico, e eu acho que isso pode fazer muito sentido pro São Paulo. Jogar com um time mais leve pra, de fato, fazer as triangulações, troca de passe rápido e ali, né, conseguir fazer um gol no primeiro tempo, que eu acho que se a gente fizer um gol nos 20 primeiros minutos ali, já vai tranquilizar bem o jogo, o São Paulo vai conseguir trabalhar mais a bola, os caras vão ficar um pouco mais nervosos, então eu acho que o São Paulo tem que buscar com muita intensidade, tem que lembrar aquele jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil de 2023, onde o São Paulo desde o início começou pressionando e não deixou os caras respirarem um segundo. Acho que o Morumbi, de fato, amanhã precisa ser um caldeirão, onde o São Paulo não pode tomar sustos, o São Paulo não pode se descuidar, tem que entrar todo mundo 100% atento, brigando por todas as bolas. E essa seria a minha escalação, então. Eu iria de Lucas Moura titular, Rodriguinho no meio e de resto o time padrão. Inclusive eu acho que eu iria sim de Cédric só por conta da parte defensiva. O Mike teve em alguns momentos dificuldade ali em marcar o time do Sport, que é um time mais fragilizado. Então eu iria de Cédric por conta dessa parte mais defensiva, mas sem problema nenhum em mudar durante o jogo, em colocar mais pra frente. Acho que o Ferreirinha vai ser uma boa opção também no segundo tempo. Acredito que o São Paulo tenha várias opções para esse segundo tempo, coisa que já fazia tempo que a gente não tinha, né? Então o Henrique Carmo, eu acho que ele tem que ser relacionado para esse jogo da Libertadores. O que ele fez em 30, 35 minutos ali de jogo foi absurdo. O moleque criou muitas oportunidades, deu uma assistência, finalizou no gol, não se escondeu um segundo, então pode ser uma boa opção. Ferreirinha pelo lado esquerdo pode ser outra boa opção. Enfim, a depender de como esteja o resultado, Luan e Pablo Maia vem entrando bem, então pode ser opções também para segurar resultado e por aí vai. Então acho que São Paulo amanhã tem que aproveitar o fator casa, tem que aproveitar o fator torcida. A gente tem que, torcer ali para não ter ninguém também do Atlético Nacional extremamente inspirado, mas a gente não pode contar com isso. A gente mesmo que tem que fazer uma partida segura e um jogo sólido para não ter qualquer risco, né, contra o Atlético Nacional. E o Atlético Nacional, lembrando, né, um time que ainda não ganhou fora de casa na Libertadores. Pior, né, perdeu todos os jogos fora de casa na Libertadores até agora. Os caras têm 3 jogos e 3 derrotas, contra a Internacional do Uruguai e contra o Bahia. Então, na minha concepção, é obrigação amanhã a gente passar, a gente tem que jogar bola, a gente tem que ir pra cima dos caras. Amanhã não tem erro, vou trazer o pré e pós-jogo diretamente do estádio, já quem é São Paulino e não tá ansioso é completamente maluco. Então, o que eu realmente espero é uma partidaça do São Paulo, onde encurralhe o adversário, e se fosse pra chutar um placar, eu chutaria que o São Paulo vai meter uns 3-0 amanhã, com tranquilidade, pressionando os caras desde o momento zero ali. A torcida vai fazer uma festa gigantesca, os ingressos estão esgotados já faz um tempo, né? Chegou poucos ingressos já pra torcida comum, né? Porque só os torcedores praticamente já pegaram todos os ingressos que tinham direito, e olha que agora tá com a questão da biometria facial, né? Então você não consegue comprar ingresso, esses ingressos realmente estão vendidos, não é ingresso na mão de cambista, porque você tem que colocar o CPF no ato da compra. Então os ingressos foram de fato vendidos, isso obviamente, né, acaba com um pouco do cambismo. Então esses ingressos são de pessoas que vão estar lá, provavelmente mais de 60, provavelmente não, né, com certeza mais de 60 mil pessoas, talvez aí beirando 65 mil. E tem tudo para ser uma grande festa, tem tudo para ser um excelente jogo do São Paulo, excelente jogo de Lucas, é uma boa hora para o Luciano voltar a fazer gols e voltar àquela boa fase também. Eu aposto aí que o São Paulo vai conseguir amanhã sim classificar, vai conseguir um bom desempenho. O Crespo vem dando cara para esse time e agora é hora de só colocar em prática tudo aquilo que já vem sendo treinado, tudo aquilo que já vem sendo executado por Hernan Crespo e pelos jogadores. Acho que todo mundo já assimilou muito bem o que o Crespo quer, já assimilou muito bem o sistema de jogo. Acho que o São Paulo teve algumas falhas defensivas, principalmente contra o Sport, né? Contra o Atlético Nacional acho que a gente nem falhou tanto, acho que foi mais caso isolado do Ferrarese, que acabou fazendo 2 pênaltis, mas coletivamente a gente falhou pouco. Com 3 zagueiros a gente vem tendo muita consistência defensiva. Então amanhã é dia de, além de manter essa consistência defensiva com 3 zagueiros, é também criar um pouquinho mais no ataque, ter um pouquinho mais de bola, fazer as triangulações e ter mais velocidade. Eu acho que Lucas Moura e Rodriguinho podem dar essa dinâmica diferente aí pro meio campo e ataque do São Paulo. Mas é isso, hoje o vídeo é mais rápido mesmo, tudo improvisado aqui, é mais para não deixar vocês sem o conteúdo pré-jogo. Novamente, amanhã eu vou estar em live pré-jogo e pós-jogo lá no TikTok, então me acompanha lá.
E é isso, ansioso pra caramba, acho que todo mundo tá. E você? Quem você entraria? Você já entraria com o Lucas Moura de titular? Entraria com o Rodriguinho? Iria com o Alisson? O que você faria? Não esquece de deixar aí nos comentários, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer aí o conteúdo. Tô quase batendo 500 inscritos, então se você ainda não é inscrito, também dá aquele se inscrever pra ajudar demais a gente e cada vez mais crescer esse conteúdo sobre o São Paulo. Tamo junto e vamos, São Paulo!